Vejam só, irmãos, no caminho mar adentro, quando os discípulos ali embarcam, naquele barco onde eles vieram, né, onde eles estavam, eles teriam que enfrentar algumas situações difíceis ali até o destino final que o Senhor Jesus Cristo mandou os seus discípulos irem. Então vejam só, os discípulos eles tiveram ali que se superar, que passar ali muitas vezes pela indecisão, pela incerteza, pelo medo do que poderia acontecer, porque o Senhor Jesus Cristo não os iria acompanhar nessa travessia desse mar. Vejam só, irmãos, no decorrer aqui da palavra, Jesus ele dá um norte para os seus discípulos. Olha, ele dá uma ordem: pegue o barco de vocês e vão para o outro lado do mar. Jesus estava ali com a multidão, ele despedia a multidão e ele disse, e está escrito que logo após ele despedir a multidão, ele foi ao monte orar. Ele não foi logo em seguida. Olha, ele despediu os seus discípulos, falou: olha, vão para o outro lado. Ele despediu a multidão e logo ele poderia ir atrás dos seus discípulos, mas ele foi ao monte orar, buscar a presença de Deus. O próprio Filho de Deus buscando mais e mais a presença. Isso nos traz ensinamentos grandiosos e valorosos, irmãos. Não importa, muitas vezes, o tempo que nós passamos pela nossa corrida, essa nossa caminhada cristã, mas existe a real necessidade de nós buscarmos a Deus em tempo e fora de tempo. O Senhor Jesus Cristo, ele foi alguém que não somente veio para nos salvar, nos livrar da condenação do inferno, da morte, a qual nós não poderíamos ter acesso ao Pai. Ele veio para nos salvar, mas também para ser o nosso exemplo, para ser alguém aonde nós venhamos olhar e nos espelhar. Vejam só, irmãos, o próprio Filho de Deus despede ali os seus discípulos e vai ao monte orar, porque ele precisava se encher do Pai. Existem diversos detalhes nessas passagens, irmãos, e eu quero destacar alguns no decorrer desta palavra para vocês. Mas um primeiro que eu queria destacar é que os discípulos estavam com o barco e eles foram embora com o barco. E como é que o Senhor Jesus Cristo ia embora? Ele estava sem transporte, né? Jesus estava sem transporte, mas ele, sabendo de todo o poder, de toda a autoridade que estava sobre ele, ele falou: pode deixar que eu vou dar um jeito. Então vejam só, irmãos, entre essas duas coisas que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: olha, pega o barco e vai, existiam três elementos, né? Aonde os discípulos e o Senhor Jesus Cristo estavam, existia o destino aonde o Senhor os mandou, só que no meio dessas duas coisas existia algo extremamente importante e que nos ensina todos os dias. Neste caso, nesta passagem, era o mar. No meio do objetivo que o Senhor Jesus Cristo enviou os seus discípulos estava o mar. E eu quero trazer para os dias de hoje e fazer os irmãos também refletir que o mar hoje em dia em nossas vidas é o processo. Entre o lugar onde nós estamos e o nosso objetivo existe um processo, existe um caminho a ser percorrido. Sobre os discípulos estava ali o mar, estava ali toda a dificuldade que eles enfrentariam. Até o momento eles não sabiam que iriam enfrentar. Mas nós sabemos hoje, porque temos acesso à palavra do Senhor. Então, trazendo para os dias de hoje é o nosso processo. Nós sabemos que, irmão, se você refletir hoje, daquilo que você tem, de onde você está, para onde você quer chegar, olha, eu me vejo daqui a alguns anos fazendo tal coisa, sendo
de repente um pregador do evangelho, sendo usado por Deus tremendamente, falando com pessoas de outros países, fazendo com que outras pessoas que não conhecem a Deus, conheçam através da minha vida, através do Espírito Santo que habita em mim. Então imaginem isso, irmãos, um objetivo que nós temos na vida. De repente pode ser um objetivo profissional, um lugar profissional que nós almejamos muito, uma independência financeira que nós queremos alcançar, ou um imóvel, um bem material, não importa. Mas existe sempre o lugar que nós estamos, a situação que nós estamos hoje, o destino, o nosso objetivo final, e no meio disso existe o processo. E o processo, ele não pode ser algo que pode ser percorrido, que pode ser tomado um atalho e desviar desse processo. O processo é extremamente importante para nos fazer crescer, para nos fazer progredir, para nos fazer crescer em Deus, verdadeiramente, irmãos. Veja bem, neste exemplo que acabei de citar nesta passagem, onde os discípulos teriam que enfrentar ali o mar. Eles passaram por diversos processos e que vale a pena destacar. Vejam só. Dentre eles, irmãos, o primeiro que eu queria citar desses elementos é a perseverança. No meio ali de toda a dificuldade, os discípulos do Senhor Jesus Cristo tiveram que ser perseverantes. Eles não poderiam se entregar e dizer: olha, nós vamos morrer. Eu tenho total e plena certeza, irmãos, não diz aqui na palavra do Senhor, mas eu tenho total certeza de que quando começou a tempestade, de quando os discípulos estavam ali no meio do mar, sem o Senhor Jesus Cristo na sua presença, eles não ficaram parados, né, aceitando aquela situação. Mas eles se mexeram, com certeza eles começaram ali a pegar algum tipo de balde, algum recipiente, jogar água para fora do barco, começaram a tentar fazer algo para que o barco não afundasse. No meio de todos aqueles homens que estavam no barco, existiam ali pelo menos 4 pescadores, homens que estavam totalmente acostumados com aquela situação, que conheciam o mar, que conheciam as adversidades que poderiam enfrentar ali no meio daquele mar. E imagina a escuridão, irmãos, né? Vejam só, mesmo com toda a experiência que os pescadores tinham ali, eles ainda assim precisavam do Senhor Jesus Cristo. Mesmo com todo, isso nos leva a refletir, mesmo com todo o nosso conhecimento, mesmo com muitas vezes a nossa disposição, as nossas habilidades que nós temos, nós ainda carecemos do Senhor Jesus Cristo. Nós carecemos dessa presença, dessa graça, desse favor imerecido para com as nossas vidas todos os dias, irmãos. Nos faz refletir quando nós estamos numa situação boa, né, pastora Rita? Quando nós estamos numa situação difícil, a tendência de nós buscarmos a Deus é muito maior, né? Nos faz buscarmos mais, né? Quando nós precisamos mais de Deus, nos faz buscar mais. Mas quando nós estamos numa situação boa, numa situação confortável, numa situação onde parece que nós não precisamos ou dependemos de Deus, nós acabamos deixando um pouco de lado essa busca intensa pela presença de Deus, essa necessidade de termos o Senhor em nossas vidas. Portanto, irmãos, é aí que nós devemos vigiar, porque pode ser neste momento que o inimigo haja em nossas vidas, pode ser neste momento que o inimigo queira nos tirar da presença do Senhor e nos fazer, nos afastar dele, dizendo: olha, a situação está tão boa, por que você precisa do seu Deus? Por que você precisa dele agora? Mas existe essa real necessidade, irmãos, de buscarmos o Senhor em tempo e fora de tempo, né? Assim como aconteceu neste episódio, onde
estavam ali pessoas experientes no mar, mas mesmo assim precisavam de alguém para acalmar a tempestade. E vejam só, irmãos, para os discípulos seria muito mais fácil ficar ao lado do Senhor Jesus. Vejam só, qual que seria, irmãos, a decisão mais óbvia de se tomar, o lugar mais seguro de estar? Não era ao lado do mestre? Este era a melhor zona de conforto que poderia existir. Olha, eu estou do lado do mestre, do rei dos reis, do senhor dos senhores, o dono da vida. Que mal pode me acontecer? Essa seria a decisão mais sábia e correta de qualquer pessoa, irmãos, de estar ao lado do Senhor. Mas o Senhor deu uma ordem: olha, pega o barco de vocês e vão para o outro lado. E aí eu quero trazer a vocês outra lição que nós precisamos aprender. Quando nós decidimos, irmãos, obedecer ao Senhor, obedecer a Jesus e encarar, sair da nossa zona de conforto e encarar situações adversas, nós saímos e conseguimos contemplar o sobrenatural de Deus. Se aqueles discípulos não tivessem obedecido o Senhor e ficado ali onde Ele estava, eles não poderiam contemplar o sobrenatural de Deus. Vejam só, somente porque eles obedeceram, saíram da sua zona de conforto e fizeram o que o Senhor disse, é que eles puderam ver Jesus acalmando a tempestade, e que eles puderam contemplar Jesus andando sobre as águas, e mais ainda ver um dos seus discípulos também andando sobre as águas. Então é somente após nós tomarmos uma decisão de sairmos da zona de conforto, é que nós podemos ver o milagre acontecendo. Podemos ver a mão do Senhor verdadeiramente em nosso favor, irmãos. Eu até anotei aqui: para viver coisas extraordinárias em nossas vidas, precisamos enfrentar os desafios, sair da nossa zona de conforto e crer naquilo que o Senhor nos prometeu. Amém? Às vezes precisamos superar o mar revolto das nossas vidas, as situações adversas. Irmãos, eu tenho certeza que ninguém cresce na bonança. As pessoas precisam passar dificuldades, problemas, porque é somente desta forma que nós podemos crescer. E em qualquer área, irmãos, eu não estou dizendo aqui somente sobre a área espiritual, mas eu estou dizendo em qualquer área de nossas vidas. Quando nós enfrentamos e conseguimos solucionar problemas, nós temos um crescimento verdadeiro. Isso cabe para a nossa vida profissional, quando nós ali conseguimos ali adquirimos a nossa expertise em resolver problemas, a empresa valoriza muito isso. Quando nós temos a nossa vida particular, a nossa vida pessoal, a nossa vida com o nosso cônjuge, nós sabemos ali resolver as coisas entre nós, isso é adquirir sabedoria. Nós passamos e enfrentamos problemas, e que lá na frente, esses mesmos problemas não vão mais nos afetar. Ninguém cresce na bonança, irmãos. Nós só temos um crescimento quando nós enfrentamos as adversidades de nossas vidas. E que possamos buscar este crescimento. Porque sabemos que se nós precisamos de crescimento, as adversidades vão vir. Mas sabendo que o Senhor Jesus Cristo está ao nosso lado, irmãos, todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Porque Ele estará conosco até o fim da vida. Aleluia. Outra coisa, irmãos, outro elemento extremamente importante que os discípulos tiveram que ter no meio dessa travessia, e que nós também devemos ter hoje na nossa vida, é fé. Uma palavra tão pequena,
mas de uma importância extraordinária e que faz uma total diferença na vida de um cristão, de uma mulher cristã. Irmãos, a Bíblia está escrito na palavra do Senhor que sem fé ninguém poderá ver o Senhor. Porque existe a real necessidade de que aquele que crê, e aquele que se entrega ao Senhor Jesus Cristo, creia que verdadeiramente aquilo que ela está fazendo, a atitude que ela está tomando é a verdade, é real. Ninguém vai jogar palavras ao vento, dizer, olha, eu me arrependo, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, e não crer que aquilo que ela está fazendo é a verdade. Se uma pessoa está fazendo isso, é porque realmente ela acredita. Agora, ela, no decorrer de todo esse processo, ela precisa também buscar mais de Deus. Ela precisa se revestir, buscando conhecimento da palavra, buscando se separar, buscando uma vida de oração, uma vida de jejum, e se santificar na presença do Senhor. Vejam só. Confiar que tudo dará certo ao final de todo o processo, irmãos, mesmo que não vejamos saída para isso, é colocar a nossa fé em prática. Vejam só, eu tenho um entendimento, irmãos, sobre fé e resume muito bem. Veja se os irmãos me acompanham. Ter fé é quando você dá um passo sem saber se tem chão no próximo passo que você vai dar. Ter fé, irmãos, é não saber como, não saber os meios que vai acontecer, mas é saber que vai acontecer. Deus vai fazer de alguma forma, eu não sei como vai ser, mas vai acontecer, Ele fará. Você crê, irmãos? Aleluias. Muitas vezes nós enfrentamos situações em nossas vidas que nós precisamos adquirir mais fé, irmãos. E é algo básico quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, é algo que nós aprendemos lá no início, ter fé. Porque muitas vezes a nossa vida cristã, os problemas, eles nos fazem desviar e perder o olhar do Senhor Jesus Cristo. Fazer com que o nosso olhar venha se desviar do Senhor Jesus Cristo. Mas a fé é extremamente importante. Ter fé significa que nós acreditamos num futuro melhor, acreditamos que o Senhor fará grandes coisas nas nossas vidas ou através dela. E usar essa fé como uma força que nos move é algo extremamente necessário, irmãos. Vejam só, certa vez, irmãos, eu li algo sobre fé num livro, e eu quero compartilhar com vocês. Vejam só, a frase nesse livro dizia assim: a fé, ela não nega a realidade de uma situação adversa, mas crê que Deus é poderoso para transformá-la. Vou repetir. A fé, ela não nega a realidade de uma situação adversa, mas ela crê que Deus é poderoso para transformar essa situação. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Vejam só, quando eu li essa frase, irmãos, o que eu pensei no primeiro momento ali foi a passagem de Davi e Golias, irmão Bruno. Vejam só, Davi, diante de toda aquela situação, chega Davi no meio da guerra e contempla ali Golias afrontando o povo de Israel, dizendo palavras ofensivas e desafiando o povo de Israel, dizendo que ninguém poderia derrotá-lo, ninguém poderia vencê-lo numa batalha, afrontando o povo do Deus vivo. E Davi, por todas as situações que ele já tinha passado na sua vida, mesmo sendo um jovem, olhou para aquela situação e disse: olha, com certeza eu não posso derrotar esse homem, mas aquele que está comigo pode transformar essa situação. Encaixando essa frase que li nesse livro, irmãos, é assim: Davi pode ver que
Ele realmente não podia com Golias, ele não negou uma realidade adversa, mas ele creu que Deus poderia mudar, Deus poderia transformar essa situação. Irmãos, e é somente através de experiências que nós vivemos com Deus, que temos essa certeza de que Deus está no negócio. Davi já tinha enfrentado o urso, Davi já tinha enfrentado o leão para defender as suas ovelhas, e enfrentar um gigante não seria nenhum problema para ele, porque na verdade não era a força do braço dele que o movia, mas a fé no Deus vivo, no Deus de Israel, que poderia fazer aquela mudança, aquela situação ser transformada. Aleluias. Então, irmãos, que tenhamos mais fé, que tenhamos mais certeza do que aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas e através dela. Aleluias. Vejam só, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo se apresenta para os discípulos, andando sobre o mar, em meio a todo aquele caos, aqueles mesmos discípulos, eles temeram num primeiro momento, porque acreditavam que era um fantasma, né? Eles começaram a gritar, se desesperar e acreditavam que era um fantasma em meio àquele mar revolto, escuro e tempestuoso. Não sabiam, né, o que estava acontecendo, aquele ser que se aproximava. Porém, irmãos, eu quero lembrar a vocês que antes dessa situação que o Senhor diz para eles, pega o barco e atravessa o mar, os discípulos tinham acabado de vivenciar uma experiência tremenda com o Senhor, aonde Ele multiplicou os pães e os peixes e alimentou mais de 5.000 pessoas. Vejam só. E agora, na situação que eles estavam, sem saber aquele ser que estava ali diante deles, e aí Pedro se levanta como um dos curiosos e fala: olha, né, o mestre diz, olha, não temam, sou eu. E aí Pedro duvida e fala assim: mas se é o Senhor mesmo, manda que eu ande em cima do mar. E aí o Senhor o permite, fala: então vem. Vejam só, irmãos, não é necessário ter fé para tomar essa atitude? Não é necessário realmente sair da zona de conforto, porque naquele momento, aonde o barco estava afundando, o lugar mais seguro teoricamente seria o barco, mas mesmo assim, Pedro diz: olha, então se é o Senhor, manda que eu ande em cima do mar. E aí assim o Senhor o concedeu. E aí ele começou a andar em cima do mar, porém lá na frente ele começou a afundar. E aí veja a importância da fé, de não perdermos a fé. Ele começou a afundar, porque ele começou a perceber que aquilo que ele estava fazendo era sobrenatural. E aí o Senhor o resgata quando ele começa a afundar e fala: homem de pouca fé, por que duvidas? Então, irmãos, isso nos mostra que, mesmo quando nós declaramos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, muitas vezes pode acontecer de que a nossa fé comece a se definhar, e nós começamos a perder essa chama da fé em nossas vidas. E é necessário o Senhor vir com a sua mão forte e nos resgatar e falar: olha, tenha fé. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Renove a sua fé em Cristo Jesus, meu irmão. Eu quero dizer para você nessa noite: renove a sua fé no Senhor. Tenha esperança, tenha certeza de que coisas melhores virão, irmãos. Porque o Senhor está no controle de nossas vidas. Aleluias. E aí, isso que eu acabei de citar vai ser o próximo elemento que eu quero dizer a vocês, que é necessário, que foi necessário para os discípulos e também é necessário em nossas vidas,
que é a esperança. É necessário, irmãos, termos esperança. Esperança, ele nos leva a refletir sobre algo do futuro, né? Não é algo que já passou ou algo que estamos vivendo. A esperança, ela nos leva a refletir em algo que é do futuro. Esperança de algo melhor, a esperança de que coisas maiores acontecerão e de que nós seremos cada vez mais mudados e transformados pelo Senhor. Então, olha só, conhecer o amor, o poder e as promessas de Deus para as nossas vidas nos leva a ter esperança num futuro melhor. Só porque, irmãos, hoje nós sabemos, conhecemos o amor e o evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter esperança. Quantas pessoas aí fora, irmãos, não têm esperança de um futuro melhor, porque não tem algo em quem acreditar, não tem uma pessoa em quem depositar essa confiança, essa perseverança, essa esperança. Nós temos que ser imensamente gratos ao Senhor, irmãos, por termos a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo, de saber que Ele está no controle de todas as coisas. Glórias a Deus, irmãos. E se tem um sentimento que nós precisamos jamais perder, irmãos, é a gratidão. Jamais perca a gratidão por Deus, porque Ele te resgatou. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, irmãos, e nos transformou. Uma transformação como a nossa, ela não pode ser vinda do homem, mas ela provém de Deus, irmãos. Se você pegar o testemunho de todos os irmãos que estão aqui, você vai ver que Deus transformou a vida completamente. Você jamais vai ver, irmãos, uma pessoa que realmente é convertida, uma pessoa que verdadeiramente entregou sua vida ao Senhor, sem ter tido uma mudança. A mudança, ela é necessária, porque aonde o Senhor Jesus Cristo passou, aonde Ele pisou, houve uma mudança poderosa. Ninguém permaneceu da mesma forma. Todos foram mudados. Todos tiveram uma palavra transformadora do Senhor, aonde Ele passou. E hoje permanece. Hoje permanece porque o Senhor nos entregou o seu Espírito Santo. Nos entregou o Espírito que tem ciúmes de nós, um Espírito que ama e zela por nós, o Espírito que nos acompanha em todos os lugares, que verdadeiramente é o nosso amigo, que está ao nosso lado todos os dias. Irmãos, essa esperança de ter um futuro melhor, olha só, eu não sei como os irmãos enxergam o futuro de vocês. Eu não sei o que passa na cabeça dos irmãos, eu não sei as dificuldades, as lutas, os problemas que os irmãos enfrentam. Mas eu vou falar uma coisa, irmãos. Saber que o Senhor está em nossas vidas, e está no controle das nossas vidas, pelo menos para mim, irmãos, me traz um alívio incomparável. Porque eu sei que independente das coisas que possam acontecer na minha vida, Deus está no controle dela. E assim é também na sua vida. Independente daquilo que possa acontecer, Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. E saber isso é ter esperança. Ter esperança daquilo que o Senhor pode e deve fazer em nossas vidas. Amém? Eu já passei, irmãos, por diversas situações. E aí eu não sabia como Deus ia fazer. Ou eu passo ainda, né? Nós atravessamos a nossa vida sempre recheadas de desafios, né? Recheada de adversidades que nós temos que enfrentar, problemas, né? E eu já enfrentei diversos problemas e eu não sabia como Deus ia fazer.
mas eu sabia que algo ia acontecer, de alguma forma Ele ia fazer. E hoje também é assim. Eu sei que Deus, nós temos diversos planos e projetos para o futuro. Eu não sei como eu vou resolver, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu tenho certeza que Ele vai fazer. Eu não sei como. Eu digo isso, eu posso dar exemplos aqui, irmãos, para vocês. A Rociane e eu, nós compramos um apartamento recentemente. Eu não sei como nós vamos reformar esse apartamento, eu não sei como nós vamos decorar esse apartamento, eu não sei como nós vamos comprar os móveis, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa, porque Ele nos deu condições de comprar, de adquirir, estamos pagando, e Ele está nos dando condição. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Ele vai fazer. Da mesma forma, meus irmãos, eu digo sobre a vida de vocês. Existe algo, um projeto na vida de vocês que provavelmente você deva pensar: olha, eu não sei como resolver isso, eu não tenho saída, olha, a minha mente humana, limitada, não entende como isso pode acontecer. Mas creia, meu irmão, Deus vai fazer. De alguma forma vai fazer, de alguma forma vai acontecer. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, existe algo poderoso que nós temos acesso hoje. A palavra. E que muda e transforma as nossas vidas todos os dias. Independente do que podemos passar, algo que os discípulos fizeram e que nós também devemos fazer, que é extremamente importante: caminhar sobre a palavra do Senhor. Os discípulos foram através de uma palavra que o Senhor Jesus Cristo ordenou. Falou: olha, pega o barco de vocês e atravessa para o outro lado. Eles foram baseados na ordenança do Senhor. E existe algo extremamente poderoso nas nossas vidas, quando nós entendemos, compreendemos e caminhamos sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nada pode nos parar, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo estará presente para acalmar qualquer mar, qualquer tempestade que possa sobrevir sobre as nossas vidas. Ele estará sempre conosco para acalmar essa tempestade. Então, meu irmão, aprenda a caminhar sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Ele nos ordenou. Obedecer a Cristo, obedecer aquilo que o Senhor nos ordenou é extremamente necessário e importante, porque aí nós vamos começar a caminhar naquilo que Ele nos ordenou. Aí nós vamos ver o milagre acontecendo. Aí nós vamos ver a mudança acontecendo em nossas vidas e ao redor de todos aqueles que nos rodeiam, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus porque eu sei que Ele jamais desiste de nós, irmãos. Ele permanece fiel até o fim. E assim foi. Então veja só, todo esse processo que os discípulos tiveram que enfrentar, aquele mar revolto, aquela tempestade vindo, a possibilidade do barco afundar, toda aquela incerteza que os discípulos tiveram, nós também temos hoje, irmãos. Não é na mesma situação de um barco afundando, mas são situações parecidas, incertezas que não sabemos daquilo que vai acontecer, projetos que nós não sabemos como resolver, mas que o Senhor sabe de todas as coisas, e Ele te dará sabedoria para resolver todas. Peça, irmãos, se existe algo que eu posso ver hoje em dia, que o cristão, ele acaba negligenciando, não pedir sabedoria para Deus. Irmãos, nas suas orações, peça sabedoria a Deus. Olha só, foi a oração de Salomão a Deus, aonde, olha, o que eu posso fazer por você, Salomão? Olha, Senhor, me dá sabedoria. Peça sabedoria a Deus, irmãos, porque quando nós tivermos mais sabedoria,
na proporção que nós tivermos mais e mais sabedoria, nós conseguiremos contemplar cada vez mais mudanças, transformações em nós e nas pessoas ao nosso redor. As pessoas vão começar a nos procurar. Olha, eu não sei como resolver essa situação, eu não sei o que fazer nessa situação, vou procurar aquela pessoa porque ela é sábia, ela conhece a palavra. Irmãos, nós temos que ser referência para este mundo que está aí fora. Nós temos que ser pessoas aonde as pessoas olhem para nós e se espelhem em nós. Já que as pessoas, irmãos, elas não querem ter acesso à Bíblia, já que as pessoas elas não querem vir para a igreja, nós temos que ser a Bíblia que as pessoas leem. Nós precisamos ser instrumentos de Deus aí fora, para que as pessoas possam olhar e falar: olha, eu quero ser como aquela pessoa. Aquela pessoa, ela tem uma paz assim que eu não consigo entender o porquê. Aquela pessoa, ela não se aflige diante dos problemas. Aquela pessoa, ela não se abate. Então, irmãos, somente através dessas experiências que nós temos com Deus, somente através de cada passo que nós damos com o Senhor, é que nós podemos adquirir cada vez mais sabedoria nas nossas orações, pedindo sabedoria ao Senhor. É que nós poderemos cada vez mais granjear novas vidas e fazer com que o céu seja povoado por mais almas nessa terra. Saquear o inferno, retirar pessoas que estavam ali totalmente entregues nas mãos do inimigo e fazer com que ela possa caminhar em direção ao Senhor. Não existe recompensa maior, irmãos, do que vermos pessoas rendidas aos pés dele, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Não existe recompensa maior do que ver pessoas se reconciliando com Cristo, entregando as suas vidas ao Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, que todo aquele processo que o Senhor passou com os seus discípulos, desde quando o Senhor Jesus Cristo começou a sua caminhada, começou fazendo os milagres, o Senhor estava preparando os seus discípulos para aquilo que eles deveriam executar. Este tempo do processo é extremamente importante, porque ele nos fortalece, ele nos faz entender os projetos e os planos de Deus. Ele nos faz nos fortalecer no Senhor, criar raízes no Senhor, para que quando as adversidades venham, nós não sejamos derrubados, permaneçamos de pé, firmes no Senhor. Gosto muito de quando o pastor fala aqui do bambu, ou de qualquer, e eu contemplo, irmãos, é extremamente glorioso, eu vejo isso como uma glória de Deus. A natureza, irmão, se você prestar atenção, aquilo que Deus criou. Vejam só, a árvore, para que ela cresça, ela cresce primeiro para baixo, estendendo as suas raízes e buscando água para se alimentar e poder continuar crescendo. A mesma forma é com as nossas vidas. Nós precisamos criar raízes no Senhor para que os ventos não nos derrubem. Para que todo vento de doutrina que tenta tirar ou desviar a nossa visão do Senhor, ele não nos tire do caminho correto do Senhor. É extremamente poderoso e glorioso aquilo que Deus criou, e ele prega a palavra dele para nós todos os dias através de diversas formas, irmãos. Através da leitura da palavra, quando você contempla a natureza, quando você vê todas as maravilhas que o Senhor fez e faz por nós todos os dias. Aleluias. Deus diz através da sua palavra: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como o dia de amanhã é certo de acontecer, assim também será, irmãos, a vinda do Filho do Homem. Seja no arrebatamento da sua igreja, seja no momento a qual o Senhor tirar a nossa vida desta terra, a vinda do Filho do Homem é certa. E nós precisamos estar preparados.
Precisamos estar prontos, irmãos. As pessoas, elas não gostam de falar de morte. Quando você pega num geral assim, ninguém gosta de falar sobre morte. Mas nós que somos cristãos, a atitude, eu sei que muitas vezes a fraqueza da nossa carne, nós tememos também a morte. Nós ficamos receosos, né? Nós ficamos temerosos. Mas o cristão, a atitude que o cristão deve ter nessa vida, é ansiar o momento que nós vamos nos encontrar com o Rei. A morte de um cristão, ela deve ser até celebrada, irmãos, porque é o momento a qual essa alma vai se encontrar com o Senhor. Ela descansou e vai se encontrar ali com o Senhor para poder passar a eternidade toda ao lado dele. Então, irmãos, queria deixar essa palavra para vocês. O processo é extremamente importante. E não existe caminho que nós podemos cortar. O processo, ele deve ser passado no momento correto, no tempo certo, e enfrentando os problemas e adversidades. Amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido, compreendido essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E agradeço imensamente a Deus, porque Ele nos resgatou, irmãos, porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Você pode se colocar de pé, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos louvar agora e encerrar o nosso culto. Amém?